Graça e paz, irmãos e irmãs. Uma bênção estar por aqui, poder ministrar a palavra de Deus ao teu coração. Nesse tempo de luta que nós estamos experimentando, um tempo novo para todos nós, mas nós vamos vencer em nome de Jesus. E você sabia que a palavra de Deus nos ensina que muitas vezes Deus usa os problemas, as dificuldades, como método para nos fazer crescer? Deus poderia usar outras formas, mas Ele muitas vezes permite uma dificuldade, porque Ele quer nos elevar, Ele quer nos fazer ir para um outro nível, e não tem outra forma de Deus nos fazer crescer, porque se Deus fosse usar somente a paz para nos fazer crescer, nós não cresceríamos, porque o ser humano tem uma tendência de dar uma descansada quando tudo vai bem. Mas muitas pessoas se aproximam de Deus e crescem na fé no meio da dificuldade. Quantas pessoas você conhece que se aproximou de Cristo no meio de uma tribulação? Você também já teve essa experiência? Provavelmente que sim. Sabe, a palavra de Deus também diz lá em 2 Reis, no capítulo 4, conta a história de uma mulher que ela perdeu o seu marido, e naquele tempo, quem deixasse dívida, os filhos eram parte do pagamento. E a história conta que essa mulher procura o profeta Eliseu, e ela diz assim para ele: profeta, olha, o meu marido, o teu servo, ele é discípulo dos profetas, e ele morreu e deixou uma dívida, e agora os credores querem levar os meus 2 filhos como escravo para pagamento. Essa história tão chocante nos ensina coisas grandiosas. Mostra que a crise ou a dificuldade, muitas vezes ela é um terreno fértil para Deus fazer o milagre. Se nós não passarmos por uma dificuldade, jamais nós vamos buscar o milagre de Deus. Essa mulher, enquanto a vida dela estava tudo bem, o marido estava em casa, mantendo tudo em ordem, ela não buscou milagre, mas quando o marido morre e ela agora se vê em apuros com os 2 filhos, ela então procura Deus. Pois é assim mesmo, a maioria das pessoas procuram Deus quando as coisas estão ruins, quando vem a enfermidade, quando vem a luta. Mas se Deus usa esse método para nos fazer aproximar dele, não há problema também. O importante é nós buscarmos na pessoa certa. A mulher poderia ter procurado muitas pessoas naquele tempo, mas ela procura primeiro o homem de Deus, o profeta. Naquele tempo o profeta era visto como um mediador entre as pessoas e Deus. Então ela procura, sim, vai na pessoa certa. É interessante que muitas pessoas no meio da dificuldade, elas costumam procurar ajuda em muitos lugares, e às vezes elas se perdem e elas não buscam Deus, ou pelo menos o Deus verdadeiro. A palavra de Deus fala que essa mulher procurou o profeta. E o profeta Eliseu, ele mostra para ela o caminho do milagre. No meio da luta, ela busca Deus através do profeta. E o profeta então ensina para ela como alcançar a bênção no meio da crise, porque a crise é um terreno fértil para nós alcançarmos milagre, E muitas vezes, no caso dessa mulher, o milagre que ela precisava estava ligado à família dela. É claro que a nossa família, as pessoas que nós amamos, sempre vão estar na lista de prioridade, acho que em primeiro lugar de todo mundo, As maiores dificuldades que nós passamos, as maiores lutas, elas estão ligadas à nossa família. Quando nós sofremos pela família, quando nós sofremos por alguém que amamos, quando nós vemos filhos, maridos, esposas em dificuldades, nós passamos essas dificuldades maiores em família. E sabe de uma coisa? O milagre que vem para a nossa casa depende do que a gente tem. O que a gente tem em casa. É que às vezes a gente pensa que não tem nada. Às vezes nós pensamos de forma errada que nós não temos nada, e nós estamos totalmente à mercê de toda dificuldade, sem ter nada para reagir. E Deus quer fazer milagre. Milagre depende de Deus, mas Deus muitas vezes quer também mostrar que nós não estamos tão sozinhos assim, que nós temos sim algo para gerar um milagre.
O profeta pergunta para ela, no capítulo 4 de 2 Reis, no versículo 2 desse capítulo, ele fala assim: que hei de te fazer? Dize-me o que tens em tua casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Ela responde imediatamente dizendo: eu não tenho nada. Às vezes nós pensamos também: eu não tenho nada, eu não tenho força, eu não tenho fé, eu não posso alcançar, eu não tenho nada. Mas depois ela corrige a resposta, ela diz: a não ser uma botija de azeite. A botija de azeite pode ser um pouquinho de fé que ainda restou depois da tribulação. Depois que a dificuldade passou sobre a sua vida, restou ainda um pouquinho de fé. Talvez as pessoas costumam assim, quando estão em dificuldades, às vezes até abandonar Deus, abandonam a casa de Deus, abandonam a comunhão de Deus, mas ainda fica um pouquinho de fé, e às vezes nós pensamos: essa fé é tão pouca que ela não é suficiente para gerar um milagre. E o profeta pergunta e ela fala: eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite. E o profeta então ensina uma lição para essa mulher, que o tamanho do milagre, ele é proporcional ao tamanho da nossa fé. No versículo 3 ele diz assim para aquela mulher: vai até a vizinhança e pede vasilhas vazias e não poucas. Ele alertou a mulher: não peça poucas vasilhas, peça muitas vasilhas. E ela saiu procurando vasilhas, pedindo emprestado na vizinhança. E é interessante que essa ação da mulher está ligada a relacionamentos, porque o milagre, principalmente quando ela buscou milagre para a família dela, o milagre na nossa casa está diretamente ligado aos relacionamentos. Imagina se aquela mulher é uma pessoa muito dura, uma pessoa de coração duro, uma pessoa mal vista na rua que ela morava, e agora ela está precisando dos vizinhos. Tem gente que acha que nunca vai precisar de ninguém, então não precisa ter amizade, não precisa ter relacionamento, não precisa desenvolver relacionamento. Tem muita gente que até acha que nós, os crentes, não podemos nos misturar muito com essas pessoas, como se para fazer missão nós não precisássemos ter amizade e conquistar essas pessoas. Então aquela mulher sai na vizinhança, é sinal de que ela tinha bom relacionamento. Bons relacionamentos nos ajudam na hora das dificuldades. E Deus muitas vezes vai usar essas pessoas, esses relacionamentos, para nos abençoar. Sabe, aquela mulher saiu, ela consegue muitas vasilhas, muito azeite, poucas vasilhas, pouco azeite. É interessante que isso muitas vezes depende de nós. Como assim? O milagre não é de Deus? O milagre é de Deus, mas a fé é nossa, e nós temos que buscar as vasilhas, e a quantidade ela é do tamanho da nossa fé. O texto também nos ensina que nós precisamos ter esses relacionamentos saudáveis com vizinhos, com familiares, com cônjuge e por aí vai, Sabe de uma coisa? A fonte do milagre. Não importa se Deus às vezes nos pede para fazer algumas coisas. Não importa se eu vou depender de uma pessoa para me ajudar. Mas a fonte do milagre continua sendo Deus. E a fonte do milagre, ela é inesgotável. O texto fala no versículo 6 que, cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. O azeite parou. Parou porque não tinha mais vasilha. A Bíblia não fala o milagre, o azeite acabou. Fala, o azeite parou. O milagre não acabou porque a fonte é inesgotável. Mas às vezes o milagre para, de acordo com o tanto de vasilhas que nós temos, que é a nossa fé, No milagre houve a parte humana e a parte de Deus. É sempre assim, os milagres que Deus quer fazer em nossas vidas. Há a parte humana e há a parte de Deus. Em tempo de crise, bata na porta certa. Procure Jesus. Procure Cristo, não se firme em outro lugar, não. Procure Jesus em tempo de crise. Faça como aquela mulher, a viúva que teve o azeite aumentado pelo profeta. Ainda que o seu problema tenha o tamanho do mar, busque o milagre, creia nele, creia que Deus vai mudar. Nunca aceite perder aquilo que é a herança do Senhor.
A mulher buscou ajuda porque ela estava sendo ameaçada de perder os seus filhos. Nunca aceite perder seus filhos para o mundo, nunca aceite perder seus filhos para as drogas, nunca aceite perder seus filhos para pessoas que muitas vezes querem tirá-los da presença de Deus. Não aceite isso. Busque ajuda e a ajuda de Deus através de pessoas certas. Foi o que essa mulher fez, por isso que o milagre chegou na casa dela. Por maior que seja a crise, não faça negócio com o diabo. Procure Deus, procure o Senhor e Deus vai te abençoar. Deus abençoe sua vida, que você possa nesse dia se fortalecer na fé, se encher de Deus, ser abençoado para a glória do Senhor. Paz.